Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bom dia. A gente continua aqui na 93 FM, hoje quinta-feira, 3 de setembro de 2015. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, a Vanese Rodrigues, a Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, Alder Fernando e a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita vascaína, tá preocupada. Não entendi porque ela chegou toda tristinha aqui. Eu perguntei, vocês estão bem? Eu não entendi porque ela fechou a cara. Vocês estão bem? Alguma coisa errada em falar em vocês? A gente pula esse assunto, até porque não é legal falar disso aqui, né? Tudo bem. Vamos nós. E você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Dito isto posto, gente, nós estamos juntos aqui na 93 FM, recebendo pessoas muito especiais para falarmos sobre esse assunto que um ouvinte compartilha. Preocupou o nosso ouvinte, e se preocupou o ouvinte, a gente tem que responder. A liderança da minha igreja diz que quem trabalha no domingo está em pecado. E eu estou em crise, porque eu preciso trabalhar. Mas eu não quero desagradar a Deus. O que deve pesar mais, o trabalho ou a igreja? O Senhor exige de nós um dia totalmente dedicado à adoração? Como viver uma vida que adora a Deus? Se eu trabalho no domingo, eu não poderia separar um outro dia da semana? O sábado foi feito para o homem ou o homem feito para o sábado? Como entender o que significa esse texto de Marcos capítulo 2 e o verso 27? Esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93, pela ordem da escolha dos destaques, Pastor Ricardo Guimarães, presidente da Igreja Videira, aqui no Rio de Janeiro, que fez o seguinte destaque: o Senhor exige de nós um dia totalmente dedicado à adoração. O que dizer disso, Pastor Ricardo? Muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, meu querido, bom dia, amigos ouvintes, bom dia, os demais debatedores. Para mim, uma alegria, uma honra poder estar aqui mais uma vez, né, na Rádio 93 e poder compartilhar um pouco desse esclarecimento da palavra de Deus. Bom, essa é uma dúvida antiga, talvez um ensino de muitas décadas, né, que de vez em quando vem à tona, e eu creio que é uma dúvida muito justa. O Senhor exige de nós um dia totalmente dedicado à adoração? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que o descanso semanal, ele é um conceito bíblico. Na verdade, ele é mais bíblico do que o conceito de férias, né? Na Bíblia nós encontramos que o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então Deus foi o primeiro, de fato, a descansar, e conquanto que muitas pessoas digam que o descanso está relacionado à lei, na verdade ele é bem antes da lei. Todavia nós temos uma questão aqui, né? Isaías 49, verso 28 diz que Deus não se cansa, nem se fatiga, mas Gênesis diz que ele descansou. Então, para entender isso, a gente precisa explicar a Bíblia com a própria Bíblia, né? De fato, Deus, ele não se cansa. Então, esse descanso não é o descanso de trabalhar, é o descanso de desfrutar. Qual é o conceito, então, da palavra de Deus? Que deveria se ter um dia para se dedicar à oração. Se esse dia é domingo, se esse dia é sábado, se esse dia é sexta, se é segunda, terça, enfim, né? O dia, ele é irrelevante. Mas é importante que se tenha um dia que não é um dia para o ócio improdutivo. É um dia para você desfrutar de Deus, para você se dedicar um pouco mais, né? Investir um pouco mais de tempo na adoração, no serviço a Deus. Então, veja só, a Bíblia exige que haja um dia. Não diz que dia é esse, né? Na lei era o sábado. Antes da lei também era o sábado, né? Mas o cristianismo, após a ressurreição, instituiu o domingo, né? Até porque o domingo era um dia da ressurreição, mas também era o dia que os escravos, né, a maioria dos cristãos eram escravos, conseguiam se reunir, inclusive às 6 horas da manhã, muito cedo o culto, né? Depois iam trabalhar. Eles reuniam e depois iam trabalhar, quer dizer, não reuniam, não trabalhavam, né? Como hoje em alguns países que não tem esse reconhecimento do final de semana, né, e das leis trabalhistas que tem no Brasil. Então, eu penso que é preciso ter um dia assim.
É preciso dar uma respirada, refrigerar o espírito, e precisa fazer isso no Senhor, tem que separar um momento para isso. Pois é, e assim a gente começou o nosso debate 93 e agora o bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Bispo, muito bom dia. Concorda com o pastor Ricardo? Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bom dia, debatedores e amados ouvintes. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Eu concordo também que tem que ter um dia separado para o Senhor. Esse dia, no passado, pelo povo hebreu, era chamado dia da apreciação, né? Onde você separava o dia para o Senhor, e até mesmo, eu penso assim, até mesmo as atividades em família poderem ser realmente colocadas para glorificar ao nome do nosso Deus, né? Eu lembro que meu pai de manhã acordava todo mundo e vamos para a igreja. Domingo de manhã, né? No nosso caso, domingo pela manhã. E não está no momento de discutir o sábado ou domingo, mas adiantando isso. E nós íamos para a casa do Senhor, como família, louvar e adorar ao nome do nosso Deus. E isso eram princípios que a gente preservava e que as pessoas acabam não tendo esses princípios mais vivos no seu coração. Acabam banalizando um pouco aquilo que muitas vezes nos constituíram, né, Cid? Eu acho que você também tem uma caminhada desde berço no Evangelho, então nos constituíram, nos formaram, e às vezes as pessoas abrem mão dessas coisas. Agora, eu queria abrir um parêntese aqui para falar o seguinte: eu acho que o mais importante também do que um dia inteiro é a qualidade que esse dia tem, né? Tempo de qualidade é uma ideia que nós devemos colocar nas nossas práticas, porque nós sabemos que nos dias de hoje a maioria das pessoas vão à igreja e às vezes nós olhamos lá e vimos pessoas que estão lá dentro da igreja, mas estão no WhatsApp, estão no Facebook, estão conversando, né, um com o outro, mandando mensagem de texto, conversando o tempo todo com a pessoa que está do lado. E que tipo de culto essa pessoa está prestando a Deus? Não é verdade? Então, na verdade, o tempo de qualidade é que vai fazer a diferença do que eu estou fazendo naquele dia. Seja o sábado ou domingo. Exatamente, como o próprio Jesus falou que o sábado foi feito pelo homem, por causa do homem, não o homem foi feito por causa do sábado. Então, a qualidade desse dia que vai determinar se a adoração que eu estou dando é digna, se a adoração que eu estou dando é verdadeira, se o que eu estou fazendo realmente é legítimo e agrada o coração de Deus. Muito bem, estreando a mesa hoje, o pastor Leandro Silva, da Igreja Central do Avivamento em São Gonçalo. Vamos ser gentil com ele, tá, gente? Muito bom dia, meu querido, seja muito bem-vindo. Concorda com os pastores? Sim, concordo. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse dia, junto com os irmãos, debatedores, a todos. Bom, a dúvida do ouvinte é se no dia que ele tem liberdade, se é o dia que ele pode ir. Para ele é só o domingo. Eu tiro uma experiência minha quando eu ainda estava trabalhando secularmente. Eu não tinha tempo de ir para a igreja todo dia. E o pastor conversou comigo e falou: meu filho, já que você não tem como ir para a igreja todo dia, eu vou te ausentar um pouquinho do cargo de obreiro, e quando você tiver tempo, você volta. E nesse tempo eu determinei no meu coração que a minha folga, eu ia buscar a Deus no dia da minha folga. Passando um tempo, o pastor entendeu isso, ele me trouxe de novo para o quadro de obreiro, porque ele viu que, independente do dia que eu fosse, domingo, se eu não podia ir por causa do meu trabalho, eu estava adorando a Deus. Então depende da sua consciência, do dia que você determinar para você adorar a Deus. Eu tiro. Se a gente for para a igreja e não tiver um frentista do posto de gasolina trabalhando, como que nós vamos colocar gasolina no carro? Se a gente domingo de manhã não for comprar um pão e não tiver o camarada na padaria trabalhando, como que a gente vai? Então, esse rapaz vai no dia da folga dele. Na segunda, ele vai procurar um lugar ou ele vai adorar a Deus em casa. Então, eu acredito que, como eu separei aqui, ele também pode. Uma alternativa. Isso aí. Muito bem, entre nós também está o reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, aqui pertinho. Meu caro reverendo, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, obrigado. Bom dia aos companheiros da mesa, aos ouvintes. É interessante a gente observar que o importante é o descanso, pelo menos uma vez por semana, né? O pastor Ricardo falou acerca do descanso de Deus, né? Como desfrutar, e também há um dado pedagógico, Deus quer ensinar. Agora, a gente também percebe que o dia do descanso foi dado para o povo de Israel logo na sua saída do Egito, da escravidão, porque o escravo não tem direito a descanso, ou não tinha, né? E Deus não queria que em Israel acontecesse isso, né? Trabalho escravo em que
muitas vezes não se recebia um salário justo e também não se tinha direito nem ao descanso. Agora, eu quero alertar também aqui nessa minha fala uma coisa muito perigosa que ocorre com os profissionais liberais, que são as chamadas escravidões voluntárias. Às vezes o indivíduo, ele é um profissional liberal, ele se dedica tanto ao trabalho que não tem tempo de descansar, né? Dia nenhum. E às vezes você encontra, né, até irmãos assim, há 3 ou 4 anos que eu não tiro férias. Então, como ele é profissional liberal, ele precisa trabalhar para ganhar e muitas vezes não tira sequer um dia na semana para esse descanso dele. Então é necessário descansar. Isto Deus quer que façamos. Agora, o dia, não importa qual seja, desde que seja um dia tirado para descanso. Tem que ser um dia, né? Senão a máquina para, né? Exatamente. Com certeza. Ou a gente para ou Deus para a gente numa máquina aí. Tá na hora de ouvi-la, a doce voz de Marcela Bastos. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia, diga lá. Bom dia, Cidinho, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa hoje é a seguinte: você acha que não dedicar a Deus um dia inteiro de adoração é pecado? 100% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que não é pecado. Ah, tá. 88% deles no site também não acreditam que seja pecado. E aqui no nosso WhatsApp 968038319, uma ouvinte traz uma questão que eu vou deixar aí para a mesa responder junto aí, sim. Ela diz assim: vem cá, gente, mas eu posso estar na igreja em todos os cultos, não faltar um, ser assídua e ainda assim não estar adorando a Deus em espírito e em verdade? Seria o domingo que faria diferença na minha vida? É a pergunta dela. Eu, inclusive, acabei tocando nesse assunto aí na questão do tempo de qualidade. Não adianta estar lá, tem até um jargãozinho, é meio estranho, mas eu vou falar. É o crente girafa, né? Corpo na igreja, cabeça lá fora. Boa. Né? Tem gente que fala isso. Tem alguns nomes aí de outros tipos de também. alguns tipos de crente, né? Tem. Tem muita gente que só tá dentro da igreja e, na verdade, seu coração tá totalmente longe. Como o próprio Deus falou, em várias vezes, através dos profetas, esse povo me honra com os lábios, mas o coração tá longe. Na verdade, eu penso que há pessoas que não trabalham no domingo com esse argumento, mas elas também não são tão assíduas, tão consagradas, elas não separam tempo para Deus, né? Na verdade, até podendo ir, não vão. Então, usam isso só como, vamos dizer assim, como um argumento, né, para si. Por isso que eu concordo, né, plenamente aqui com o que o pastor Bispo está falando, que é necessário essa predisposição da pessoa de buscar a Deus, de se consagrar a Deus. Então, se você tiver a opção, né, como o reverendo Jorge falou, se você tiver a opção de escolher, você é um profissional liberal, escolha o dia que a sua igreja se reúne, isso facilita bastante as coisas. Certeza. Agora, Organize, né? O camarada que trabalha numa indústria, ele não tem como escolher uma escala, né, alguma outra área também, como aqui na rádio funciona 24 horas, 7 dias por semana, alguém está trabalhando sempre, né? Então, militar, um médico, né? Sim, com certeza. Esse aí trabalha por escala, né? Ele não tem opção, caiu naquele dia, mas enfim, que ele podendo escolher, ele escolha, porque na verdade, assim, o mundo conspira contra Deus, o mundo é inimigo de Deus, ele vai tentar absorver todo o seu tempo para não sobrar nada para Deus. Quanto menos você priorizar o reino e ao Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, mas você vai ter dificuldade de conseguir. Uma outra coisa é que a palavra de Deus diz que nenhum trabalho servil fareis. Agora, a gente tem que tirar um tempo, sim, para cultuar a palavra de Deus, orar. Agora, também não é pecado ter o lazer, sair para passear com a família nesse dia, né? Porque o lazer faz parte do descanso. E Deus quer, né? Exatamente. Até gostei aí, da sua palavra, né? Que foi o desfrute. Deus descansou para desfrute. Isso. Né? Eu nunca tinha ouvido falar isso antes. Desfrutado do que ele havia criado. É para nós criar e não ter também o dia do descanso. Verdade. Não é só ficar lá em casa, cultuando, cantando. Não, é para eu sair com a minha família. Ter a comunhão, o relacionamento. Também não cair no laço de que eu só sou crente aos domingos, né? Mas você acha que isso não acontece, não, gente? Os judeus, eles fazem o sabate, eles saem, vai para um hotel, fica com a família num hotel e ali não começa no sábado, inclusive, né? É na sexta. Não fazem nada, ficam ali, nem aperta o
o elevador vai descendo em cada, Israel vai vindo, assim, né? Vai descendo em cada andar. Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, gente, embora eu sei que vocês também perceberam isso, mas uma coisa que me chamou a atenção no caso desse rapaz é que jogaram uma carga tão grande em cima dos ombros dele, com relação, por exemplo, ao primeiro tópico, que a liderança da minha igreja diz que quem trabalha domingo está em pecado. Peraí. Quem é que botou essa toga e de repente começa a falar isso, que trabalhar no domingo é pecado? É a mesma coisa do cara chegar pra mim e falar que eu devia colocar um debate aqui falando sobre nossa. E a gente não pode falar nossa. Ou nó. Mineiro então não pode falar nada, então, né? Nó. E aí, como é que fica esse negócio? A liderança diz que quem trabalha domingo é pecado, tá em pecado. Como é que pode isso? Criticar é muito fácil. Não é sempre? Eu tive uma experiência dolorosa. Eu fui membro de uma igreja no subúrbio e havia um irmão que ele tinha um armazém e ele tinha que trabalhar domingo. Ele trabalhava pela manhã até meio-dia. Ele não abriu o armazém, né, o domingo inteiro, porque no domingo as pessoas que trabalhavam iam lá fazer compras, iam pagar lá. Naquela época, na época do caderninho, né? Quer dizer, já foi o tempo, né? Os grandes mercados acabaram, os grandes supermercados acabaram, aquele armazém de bairro, né? Que tinha até o caderninho. Então, e começaram a bater de noite. Então, quando ele ia à igreja, aquela pecado. O que ele fez? Ele deixou de abrir aos domingos, ele foi à falência, tá? E ninguém se mobilizou para ajudá-lo. E eu marquei isso, eu era menino, eu estava aí com uns 19 anos, eu falei, pois é, na hora de atacar o irmão fulano, porque ele trabalhava domingo, né, os pastores e presbíteros atacavam. Agora que ele está desempregado porque perdeu o negócio dele, ninguém está ajudando ele. Né? Entende? Então isso aí é doloroso a gente. E eu testemunhei isso com tristeza até Pastor, hoje, quando eu lembro. Tem gente, tem liderança que infelizmente, né, existem 3 tipos de personalidade: perversa, tem a neurótica e tem a psicótica. Infelizmente. Só coisa boa, né? Infelizmente. São distorções na personalidade que acaba acontecendo. E tem liderança que segue o caminho da característica perversa. O camarada quer dominar, quer controlar. Então, quanto mais culpa você coloca sobre a pessoa, mais domínio você acaba tendo sobre ela. Né? A gente sabe disso. Às vezes, até dentro de relacionamentos amorosos, um culpa sempre o outro para que consiga dominar o outro. Cid, essa afirmação assim contundente e acusadora, ela não é de hoje, né? Eu também cresci num lar evangélico e a realidade que eu cresci era uma realidade interior. Como é que funcionava? Funcionava o horário comercial, as lojas fechavam para o almoço. Quem trabalhava mais, trabalhava até sábado, meio-dia, sábado à tarde já não funcionava mais nada, e domingo não se abria nada, né? O tempo mudou bastante. Então, eu ouvia isso também quando eu era criança, mas pelo mesmo motivo que o reverendo Jorge colocou aqui, que muitas vezes a pessoa tinha a opção, ela não era obrigada, mas muitas vezes por uma atitude de querer ganhar um pouco mais, de fazer um pouco mais de dinheiro, então ela abdicava, né, da vida com Deus, da comunhão, da vida da igreja, e naquele argumento assim, não, Deus está no meu coração, Deus está em todo lugar e tal, é o que importa. E hoje se fala muito isso, mas desprezando a riqueza da vida da igreja. Não é como se isso não houvesse importância nenhuma, não tivesse nenhuma importância para a nossa vida, e na verdade há. Então eu ouvia isso quando criança, entende? Mas o contexto era outro. Hoje já não podemos falar que é uma opção, porque muitas vezes você é contratado para o emprego e pelas leis trabalhistas, hoje que há no Brasil, né, você tem o descanso semanal, mas tem países que nem tem isso mais. Então você, na hora do contrato, você diz, olha, eu vou trabalhar de segunda a sábado, não trabalho domingo, e acerta aquilo no início. Abre exatamente, mas tem casos que a pessoa não tem. E uma coisa que a pessoa, o mais difícil é tentar criar um equilíbrio entre não ser ganancioso ao ponto de não ter mais tempo nenhum para Deus, né? E ao mesmo tempo também não me tornar escravo, né, do meu próprio trabalho. A gente precisa tomar cuidado quanto a isso, porque trabalhar tem que trabalhar. O apóstolo Paulo falou o quê? Sim. Se possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado a ninguém. Mas ele não falou, se possível, use todo o seu tempo, toda a sua vida, né? Acredito que nós, como pastores, soa até mal quando você chega para uma ovelha e fala, mas você está sumido. Parece até que nós estamos cobrando. Defendendo um pouco a classe, às vezes a gente está preocupado
com a ovelha, no sentido de por que ela está trabalhando muito, aí já a cabeça dela já é o seguinte: eu só tenho valor se eu trabalhar. Na verdade, como também se ausenta e deixa de estar no culto, a pessoa vai enfraquecendo, vai ficando fraca, e eu costumo dizer que eu ouvi isso uma vez de um pastor. Começa a sentar na frente do culto, começa a trabalhar, se gastando, trabalhando, não tem mais tempo de ir para o culto, vai para o meio do culto, da igreja, meio da igreja. Quando vê, daqui a pouco um tempo, está sentando no último banco, está fraco, porque só pensa em trabalhar, e não tira um dia para buscar o Senhor. E o pastor não está dizendo que quem está sentando no último banco está fraco na frente, está falando da pessoa que vai se afastando. Gente, tem uma pergunta que eu preciso fazer aqui. O rapaz, ele está no segundo tópico, ele diz o seguinte: eu estou em crise porque eu preciso trabalhar, mas eu não quero desagradar a Deus. Veja que essa carga de culpa dele começou no momento em que a liderança disse que ele trabalhando no domingo é pecado. E ele está em crise, porque ele precisa trabalhar, mas não quer desagradar a Deus. Mas ocorre que a liderança trabalha no domingo. Nós, pastores, trabalhamos no domingo. E não há nada de errado nisso. Por exemplo, na igreja metodista, o nosso dia de descanso, oficialmente, é segunda-feira. Então, o Shabat do pastor metodista, o descanso, é segunda-feira. Agora, domingo, nós trabalhamos. Né? E eu acho muito interessante é que os pastores que pregavam contra o irmão que trabalhava no domingo, eles estavam pregando contra e trabalhando ao mesmo tempo. Porque é o nosso trabalho. Rapaz, que coisa, não tem como a gente fugir disso, entende? Então, aí nós estamos em pecado, né, dentro dessa visão. Porque é o dia do culto, é como o próprio sacerdote, como Jesus mesmo colocou, né? Davi, ele até no texto que o irmão cita, Jesus cita Davi, né, que comeu o pão da proposição, comeu num sábado, por isso que ele traz Davi aí, né? Davi com fome junto com seus homens. Jesus fala que se vocês entendessem, né, o que significa misericórdia, quero. E é tão interessante que é um princípio de direito antigo, que em estado de necessidade não há direito, em que Davi, um sábado, com fome junto com seus homens, entraram no templo, comeram o pão da proposição, e Jesus cita isso. Porque Davi era um ícone para eles, né? Entende? Porque no caso aí que eles inquirem, foi porque Jesus curou, parece que um leproso. O rapaz manda o paralítico manda ele levar a cama num sábado. E não podia carregar aquilo, né? Teve vários casos. Teve vários casos. A mulher encurvada também. Jesus quebrou vários protocolos a respeito do dia da adoração. Se a gente for analisar, na verdade, até a conversa que ele teve com a mulher no poço, lá no poço, a gente vai entender que não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O momento de adorar é qualquer lugar. Nós sabemos que temos que congregar. Nós não vamos entrar nesse princípio agora. É importante a congregação, a igreja é o corpo de Cristo. Mas tem gente que também, como eu falei, acaba se tornando crente só no domingo, só quando está junto com a igreja. Eu faço meu culto, eu faço culto, não, quase todo dia não, que é brincadeira. Mas eu faço bastante cultos, né? Tem o pastor Elias aqui, que é meu auxiliar, sabe disso. Mas dia de sábado de manhã eu tiro para cultuar com a minha família. Eu sento com meu filho, com a minha esposa, nós cantamos dentro de casa, nós louvamos dentro de casa, lemos a palavra dentro de casa e cultuamos ao Senhor. Porque na verdade a igreja começa em casa. Coisa que hoje em dia as pessoas não querem mais fazer os seus cultos domésticos. Gente, tem um ouvinte que fala o seguinte: olha, quem guarda o sábado não está errado, está cumprindo o mandamento, e isso não foi abolido. Porque se abolir isso, teria também que se abolir o dízimo. Muitas igrejas passaram a guardar o domingo por causa de Constantino. Eu gostaria que os debatedores falassem sobre isso. Eu nem lembro de a gente ter falado que quem guarda o sábado está errado. Nós não falamos nada disso aqui. Não falamos. Mas na verdade, falta pro ouvinte aí um pouco mais de clareza da palavra, quando ele faz essa associação do dízimo com o sábado, porque tanto o sábado quanto o dízimo, de fato, são anteriores à lei. Acontece que, no que diz respeito ao sábado, o próprio Jesus reinterpretou, quando ele quebra, né, o que a lei determina sobre o sábado, e cura, e ensina, e manda andar, e manda carregar, e colhe. Então ele faz várias coisas para dizer o seguinte: exatamente aquele texto que foi citado, o sábado não foi feito por causa do homem, mas... O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, né? E ele termina dizendo que até do sábado, e aí ele vai em Hebreus, o apóstolo que escreveu, se for o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Jesus é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Ele não fala a mesma coisa em relação ao dízimo, né? No caso do dízimo, ele diz: devias fazer essas coisas sem desprezar as outras, que seria a misericórdia, enfim. Então,
é preciso ter essa clareza, né? Que de fato, à luz do Novo Testamento, o nosso descanso está em Cristo, não está num dia. Sim. Quando você encontra Cristo, você começa a entrar no descanso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque se o sábado fosse ainda realmente o descanso verdadeiro, ele diz que não haveria necessidade que houvesse um outro descanso. E ainda esse descanso, né, segundo o livro de Hebreus, está em Cristo Jesus. Só ler aqui, pastor, Hebreus 4:3, ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, quer dizer, quem que creu? Os da fé. Esses que creem entram no descanso, não é, que é o Senhor. E aí ele termina o texto dizendo assim, verso 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Já falando aí profeticamente, né, daquele. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 19, sobre isso que o senhor está falando também. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Sem problema. Então, na verdade, se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, se uma igreja hoje estabelecesse, nosso culto vai ser segunda. Por quê? Porque todo mundo pode segunda, todo mundo vai estar lá segunda-feira. Então, glória a Deus. Nenhuma dificuldade, né, gente? Eu queria dar uma resposta a esse rapaz aí do dízimo e sábado. É que, por exemplo, não há nenhum registro de sábado antes de Moisés. Nós entendemos até que os patriarcas deveriam ter uma guarda de um dia, de ter o seu sábado. Mas não há registro na Bíblia. Agora, com relação ao dízimo, tem registro. A Bíblia diz que Abraão, mesmo antes da lei, né, Abraão antecedeu a lei, ele entregou os dízimos a um sacerdote chamado Melquisedeque. Que já estava lá há muito tempo. Já estava lá há muito tempo, Canaã. Jacó, quando vai lá para a Mesopotâmia, que ele tem encontro com Deus, ele promete a Deus que daria os dízimos. Então, de sábado, não há nenhuma referência escrita. Do dízimo tem. Então, não temos que comparar uma coisa com outra. Agora, o sábado, ele é um dia de descanso. Em Levíticos 23, a gente encontra na mesma semana 2 sábados, 2 shabat, né? Porque a palavra sábado vem de shabat, que significa desistir ou descansar, né? Então, a orientação de Moisés regulamentando a festa da Páscoa, ele diz: no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então seria um shabat. E aí a seguinte diz assim: e no 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Outro shabat. Então 2 sábados da mesma semana. Na festa dos tabernáculos, o primeiro dia da festa era um shabat, e depois o 8º. Então você vê que não há uma fixação de um dia de sábado para o povo de Israel, porque isso aqui torna o sábado um dia móvel. O dia da semana era móvel em Israel. Tá? Então hoje a gente está querendo pegar, eu não sei qual é a denominação desse rapaz, também não interessa, mas existem denominações que guardam o sábado, que elas misturam o calendário solar com o calendário lunar. É isso aí. Nós vivemos no calendário solar. Então a mistura com o calendário lunar, porque o sábado começa na sexta-feira. Então, e que inclusive, dependendo da região que tiver em Israel, ainda muda o horário. Do início o horário do término. É verdade, entendeu? Como a gente vai viver uma vida de adoração? Como viver uma vida que adora a Deus é o destaque do Bispo Jaime. Então, Cid, isso é uma pergunta que não dá para responder com um ponto apenas. Sim. Pode se tornar até capcioso começar a induzir uma pessoa ao erro, tentar encontrar um ponto que vai adorar a Deus. Não é um ponto que adora a Deus, é uma vida que adora a Deus. Não é um ponto que agrada o Senhor, é um estilo de vida que vai agradar a Deus. Então, é uma pequena pergunta, mas muito vasta. Por exemplo, nós vamos encontrar no livro de Miqueias um relato do próprio Deus falando através do profeta o que ele espera do povo. O povo estava ali, o povo de Israel estava adorando aos deuses cananeus, estava sacrificando seus filhos até Moloque, e aí eles, por causa desse tipo de estilo de vida, começam a pensar: o que é que Deus vai se agradar? De 1000 ribeiros de azeite? Não sei quantos sacrifícios de carneiro?
E aí Deus vai responder e vai dizer, por exemplo, o que o Senhor espera de você o que eu espero de ti, ó homem, é que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus na terra. Então, esse é um dos pontos que a gente pode pegar, mas tem vários pontos. O que vai agradar a Deus, eu separei exatamente esse ponto para falar, porque as pessoas acham que os maiores sacrifícios é que vão agradar a Deus. Tem muita coisa que eu faço que eu acho certo, que é errado para Deus. Não é verdade? Que eu acho que é bom para mim e para Deus é errado, e que eu acho que é ruim para mim e que para Deus é certo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas perguntas, porque na verdade achar um ponto e dizer assim, então assim que eu vou caminhar, e se eu fizer só isso aqui eu vou estar agradando a Deus. Tem um monte de coisa que precisa ser feita. O Cid, tem uma música do Geraldo que fala Deus acima de tudo. Linda música. Deus acima de tudo. Eu penso que esse pode ser um princípio para balizar a nossa vida. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a pessoa tem um coração para Deus, ela sempre vai encontrar uma maneira, sempre vai encontrar um jeito, ela sempre vai encontrar um caminho. Eu gosto muito de usar o exemplo de um jovem que se apaixona por uma moça. Quando ele se apaixona, não importa se ela mora longe ou perto, tudo, né, tudo se torna viável para ele. Não tem cansaço, ele chega do trabalho, se ele puder ir vê-la ainda, ele vai. Não é? Se for final de semana. Então, o que eu penso que precisa acontecer? Como é que eu vou viver uma vida que adora a Deus? A gente tem que se reapaixonar novamente pelo Senhor. Como Jesus falou na igreja de Éfeso, no capítulo 2, né? Eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor, volta às primeiras obras, arrepende-te. Então é necessário ter esse coração apaixonado por Deus, um coração arrependido, quebrantado. Quando você tem um coração que ama a Deus, você pode trabalhar, você pode estar, né, num ritmo muito acelerado, isso faz parte da vida moderna, mas você vai encontrar no meio disso tudo um momento para servir a Deus. É a mulher que trabalha fora, que cuida do filho, que arruma a casa, é o marido que viaja, que volta, mas no meio disso tudo você ainda vai encontrar tempo para desfrute, para deleite, vai encontrar tempo para adoração, sabe? Então, o que eu falo para esse ouvinte, eu digo, ama Deus, se reapaixona novamente, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Como é que é o negócio? Repete isso aí, ficou bonito, ficou bacana. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. É verdade. E a gente precisa ter essa plena noção, né, pastor? Tem até uma frase de um menino aí, tem pouco tempo de evangelho em relação a muitas pessoas que a gente conhece, que é o Rodolfo, que ele fala assim, se a maneira de Jesus me mostrar que me amava foi dar na vida dele por mim, eu dei a minha para ele. Pronto. Simples assim. Então dê a sua vida pro Senhor. Então suas palavras, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja tudo para a glória de Deus. Agora, quando se ama a Deus, nada é sacrifício, né? Porque o amor transforma, como a gente está falando aqui. Eu vi um quadro uma vez de uma garotinha bem pequena carregando o menino, né? E embaixo estava escrito assim, não é pesado, é meu irmão. Né? Então, o amor, muito bacana. Os pesos, né? Não é pesado, é meu irmão. E o que o pastor falou, né? Pastor Ricardo estava falando, quando a gente ama uma moça, a gente vai longe. Eu lembro quando eu era menino, só uma música. Faz sacrifício, né, pastor? Sacrifício. Não, e não é sacrifício porque é amor, né? Não é, acaba não sendo sacrifício nenhum. Quem ama o Senhor, seus mandamentos não são penosos, né? Tinha uma música de carnaval que o cidadão que a compôs morava aqui pelo centro da cidade, e ela dizia assim: pelos teus carinhos, minha cabrocha, eu vou até o Irajá. Quer dizer, então, o amor não mede Irajá distância. É pertinho. Esse cara Se chamar alguém de cabrocha hoje, dá processo, Sul, hein? Né? Ele morava aqui pra Zona Sul. Se chamar alguém de cabrocha hoje, dá processo. Até eu lembro a música do Semeando, né? O amor não mede distância, né? Então, não mede mesmo. Não mede esforços, né? Olha, nós somos parte de uma geração que não gosta de sacrifício. Nós somos parte de uma geração que se autopreserva. O mundo é totalmente hedonista. Se tá difícil, eu não vou fazer. Entendeu? Eu cansei, trabalhei um pouquinho mais, não posso, preciso descansar e tal. Então, a gente vai priorizando tantas coisas e colocando os nossos interesses na frente dos interesses de Deus, e a vida vai passando. Olha, eu lembro, a Bíblia diz lá, Palavras de Salomão, né?
tudo o que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obras, não há projeto, não há ciência, não há absolutamente nada. Então esse é o tempo de servir a Deus, esse é o tempo de estar junto na igreja, esse é o tempo de dar o máximo de si. A gente faz sacrifício quando é para o nosso interesse, quando é coisa que nós queremos, nós fazemos. Por que não fazer para Deus? Tudo bem, trabalhou o dia todo. Lá na Coreia, o pessoal vai de manhã para a oração e depois vai trabalhar. 5 horas vão orar, porque a rotina é muito puxada. O senhor usou até o exemplo no início, dizendo que o povo de Israel se reunia pela manhã. Os cristãos primitivos se reuniam às 6 horas da manhã, porque depois eles iam trabalhar. Porque eles não tinham outro tempo. Não tinha outro tempo, não tinha outro horário. Tempo era aquele. Eu fiquei preocupado com o pastor Leandro, que teve que acordar quase de madrugada para enfrentar aquele engarrafamento aí de São Gonçalo para cá, para chegar aqui, né, pastor? É verdade. É complicado chegar, pastor? Foi. Mas chegou. O senhor, quando estava apaixonado, o senhor fez algum sacrifício, assim, de ir longe? Muito. Obrigado por me botar na... Eu estava servindo no quartel, estava namorando e morava em São Gonçalo e sexta-feira, 7 da noite, liberaram. Falaram, 6 horas tem que estar aqui de volta do outro dia. Aí eu estava na Vila Militar, vim em São Gonçalo, namorei, voltei no mesmo dia. Um sacrifício. Que é isso? Agora, se o senhor estivesse trabalhando no domingo, por exemplo, aqui diz aqui, se trabalha no domingo, eu não poderia separar no outro dia da semana. Você já deu uma pincelada a respeito desse assunto, mas se fosse no domingo, se eu tivesse estado no quartel, o que o senhor teria feito? Por exemplo, voltando à pergunta do rapaz aqui, se trabalho no domingo, não poderia ter um outro dia da semana para que eu pudesse ter o meu descanso, meu dia de adoração a Deus? Na verdade, o que eu vejo aqui é que ele está preocupado com o que o líder dele impôs a ele. Foi que mostra um respeito pela liderança dele. Eu tive uma experiência, atendi uma pessoa que ele falou comigo, pastor, eu estou muito preocupado. Falei, o que foi, meu filho? Aconteceu uma divergência entre eu e o meu pastor e ele me disciplinou e ele falou para mim que eu estou agora na mão do diabo. Como assim, gente? Então ele veio com aquele trauma no sentido, e agora, o que eu vou fazer? Falei, meu filho, o tempo vai dizer isso aí. Vem para cá e adora a Deus, que Deus vai te justificar, e daqui a pouco esse líder ele vai entender que o que ele falou foi posicionamento errado. Maldição sem causa não prospera. Entendeu? Então esse jovem aqui, o ouvinte, ele está preocupado no que o líder está dizendo para ele, está em pecado. A cabeça dele está... Ele está carregando um jugo, né? Porque ele quer, de repente, ter um culto de manhã, consagração, mas por ele não ir domingo, ele está preocupado, porque eu imponho para ele. Por exemplo, eu servi o quartel também na Vila Militar, no ano de 94. Pouco tempo. Pouco tempo. E a gente fazia culto lá nos horários de almoço, nos horários de refeição. Às vezes eu estava a semana toda, eu servi no 31 GAC e dava instrução no Jericinó quase todo dia, meu irmão. E o que dirigia lá, minha companhia, minha bateria, era um capitão da ESAO. Então o camarada era viciado em campo. E aí, o que sobrava pra gente? Dia de semana, pegar os irmãos, aqueles que queriam, também que tinham outros que não eram nem cristãos, mas gostariam de estar no culto. A gente reunia na hora do almoço, separava meia hora do almoço, em vez de ficar 1 hora descansando, descansava meia hora entre a refeição e o descanso, e meia hora dava ao Senhor, fazia o nosso culto e louvava a Deus. Então a gente pode criar certas situações que vão nos possibilitar. Um irmão que trabalha, por exemplo, na plataforma, que fica 15 dias lá e 15 dias aqui, tem grupos de reunião dentro da plataforma. Hoje, muitas empresas, na Rede Globo, na Record, em muitas empresas, na Petrobras, aqui tem cultos, né, na hora do almoço, em intervalos, que reúnem os cristãos e até pessoas que querem ouvir a palavra ali. Então eu penso que a vida do adorador é muito mais importante do que o dia da adoração, né? Não existe dia santo de fato, existe o tempo que você separa, que você consagra a Deus. Mas eu preciso bater nessa tecla, Cid, e alertar os ouvintes o seguinte, que nós estamos lutando contra o mundo é inimigo de Deus, o mundo não é amigo de Deus. Sim. Tudo que o mundo faz é para impedir, para boicotar, para sabotar a obra de Deus, e nós temos que estar alertas em relação a isso, né? Como eu falei, o mundo moderno, ele é hedonista, ele é voltado para o prazer, ele é voltado para a diversão, ele não tem a mente de Deus, ele não é voltado para Deus, e nós temos que nadar contra a correnteza. Então, quem ama o mundo que nele há, né, pastor? É muito importante que o ouvinte entenda o seguinte: não se utilize dessas desculpas todas para se afastar
da vida da igreja, mesmo com com aquele argumento dizendo assim, Deus está em todo lugar, eu posso adorar em casa, pode adorar em casa, pode adorar no trabalho, mas se é importante a comunhão, você precisa estar ligado ao corpo. Paulo fala que nós não devemos deixar de nos congregar como alguns fazem. Existe uma vida, existe uma riqueza no corpo de Cristo que nós não podemos desprezar, e aqueles que se privam disso, eles estão deixando de ser abençoados, de desfrutar de algo que Deus, né, proporciona através unicamente do corpo. Você sabe que tem pessoas que eles acham que eles têm tanto direito de adorar, tem tanto direito, e não é errado, a pessoa tem direito sim, mas tem tanto direito de adorar a Deus, que ele faz o seguinte, ele durante o trabalho, ele pega a Bíblia e vai ler. Aí vai lá e faz aquele momento de oração. E depois quer falar de corrupção. Depois quer falar de desonestidade, depois ele quer falar sobre a pessoa que não está adorando. Mas peraí, você está no momento de trabalho, você vai pegar a Bíblia para ler. Aí entra a pergunta também do ouvinte, que até fala assim, o ouvinte até falou sobre o negócio de família aqui, deixa eu ver se eu acho, que está aqui, ó. O importante é cumprir a regra. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Se eu não tiver a Deus, não tem família. E se não tem família, não temos igreja. Se não tem família, se a família não vai bem, estamos... E se não temos igreja... E não temos igreja. Se a família não vai bem, tem razão. Não tem família. Se não tem família, não temos igreja. Se a família não está bem, a igreja também não. Nós estamos bem com outro. É possível conciliar essas coisas? Porque um ouvinte faz uma pergunta: o que pesa mais, o trabalho ou a igreja? Dentro do trabalho, eu tenho direito de pegar minha Bíblia e começar a ler ou fazer uma oração sozinho, sem horário estipulado. O que o senhor diz, pastor Leandro? Tem gente que acha que tem direito de fazer isso. Não, eu sou um servo de Deus, é o momento que eu tenho de adorar. E ainda muda a voz e tudo, gente. Essa semana eu fui num estabelecimento, até num lugar que eu corto o cabelo, e estava num silêncio, e eu perguntei ao rapaz, eu falei para ele, vocês não ouvem a rádio aqui? Ele falou, não, nós não ouvimos a rádio evangélica, todo mundo lá é evangélico. Porque chega pessoas aqui e questiona por que ouve o evangelho e por que não ouve a secular. Então eles optaram a não colocar rádio nenhuma para não desagradar ninguém, agradar todo mundo ao mesmo tempo. Eu entendo que se o patrão não for evangélico, e mesmo se for o horário de trabalho, ele tem que cumprir o horário de trabalho dele. Então não convém, na hora do trabalho, ele pegar a Bíblia para ler e deixar. Por exemplo, se o camarada tem que atender alguém na recepção, ele está lendo a Bíblia, chegou alguém, ele vai estar lendo a Bíblia, ele está ali fazendo um descaso daquela pessoa, ele está pecando. Lendo a Bíblia, pecando. E o pessoal que vem da vigília, vai na segunda-feira, olha isso. O cara vai pra vigília, chega no trabalho 9 horas da manhã, tinha que entrar às 6. Não, desculpa, é que eu tava na vigília, só deu pra chegar agora. E aí, gente? Se a vigília se a vigília foi do manto, mas ele vai chegar renovado. Mas o que o patrão, aí o patrão fala, o que eu tenho com isso? Se na verdade a pessoa quer, até no local de trabalho, está separando algum tempo para Deus, use o seu horário de almoço, chegue mais cedo, faça depois do horário expediente. Seja honesto, na verdade, seja honesto com a sua adoração, inclusive. Claro. Até porque é incoerente, né? Como você acabou de falar, ela vai pregar uma coisa que o patrão vai falar assim, pô, esse cara aí... O bispo citou uma experiência dele em 94, e em 1985... Não fala o ano. Traumatiza. Em 1985, quer dizer, um pouco antes, eu fui fazer um curso num hotel fazenda lá no interior de Campinas. E foi um curso de 20 dias. Porque, 20 dias sem ir à igreja. Né? Eu procurei o nosso gerente de treinamento, um paulista, falei com ele. Haviam colegas do Brasil inteiro. Eu falei com ele, olha, eu sou pastor, você me permitiria fazer culto aqui na fazenda aos domingos? Porque eu preciso cultuar a Deus. E se algum colega quiser, você permite? Ele falou, está permitido e eu vou estar lá com você. Mas primeiro eu fui pedir permissão para fazer os cultos. Saber o que ele pensava. Fora do horário do trabalho, né? Saber o que ele pensava. O domingo era o nosso descanso, mas era na fazenda. A gente ficava lá na fazenda, não saía. Que já é um descanso por si só. Eu fui lá pedir permissão a ele, porque quando você tem disciplina, você não escandaliza ninguém. É verdade. Ô Cid, você fez uma colocação aí que eu queria trazer à tona, que é esse jargão que é muito utilizado no meio evangélico desde há muito tempo. Eu não sei quem foi o criador, quem foi o originador dessa palavra. Às vezes é melhor nem saber. Mas ainda é muito repetido hoje, né? Primeiro Deus, depois família, depois igreja, trabalho e depois igreja, né? É sempre colocado assim. Eu queria dizer primeiramente, isso não está na Bíblia. Na verdade é até antibíblico isso. Não creio que correto você colocar. Não existe essa ordem de prioridade na Bíblia. Pelo seguinte,
Quem coloca Deus em primeiro lugar e vai colocar, por exemplo, a igreja em último lugar, ele já está assim um pouco incoerente, bastante incoerente, porque a igreja é a extensão do corpo de Cristo, né? Você ama o noivo, mas você não ama a noiva. É complicado isso. Quer dizer, então não tem esse negócio de Deus. Se Deus está em primeiro lugar, sua família estará bem cuidada. Se Deus está em primeiro lugar, você vai ser esse funcionário que respeita as regras, que trabalha, que produz na hora que deve produzir, não é? Se Deus está em primeiro lugar, a igreja também, em alguma medida, ela vai ter essa prioridade, dependendo da sua disponibilidade, do seu do tempo, enfim, daquilo que lhe é requerido. Então, assim, é Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus antes de tudo, no princípio Deus. Ok? Mas não existe de fato essa ordem, porque isso confunde muito a mente das pessoas. Não, Deus está em primeiro lugar aqui no meu coração. Agora a família, agora o trabalho. Isso é uma tremenda hipocrisia que não é uma coisa prática, não é uma coisa de fato executável, mas apenas um argumento, uma fortaleza que a pessoa se utiliza para dizer o seguinte: ó, eu estou bem com Deus aqui e o restante vai seguir a sua ordem e o seu curso, entendeu? Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas também vão caminhar em harmonia, né, dentro daquilo que a palavra de Deus espera de você. Agora, uma coisa que eu gostaria de trazer para nós é que em Israel não havia essa radicalidade com relação ao sábado. Essa radicalidade, ela foi trazida pelos que voltaram do exílio. Aliás, pastor Jorge, desculpa interrompê-lo, mas eu vou entrar no seu destaque logo agora. Tá. Que vai fazer exatamente sobre esse assunto. Então eu já vou pegar a carona aqui. O sábado foi feito para o homem para o sábado. Como entender o que significa esse texto de Marcos, capítulo 2, 27? Por favor. Então tá, vou prosseguir aqui. Se você pegar Neemias 13, você vai ver que Neemias fala com muita rigidez e ele chega a dizer que Deus mandou Israel por exílio porque não guardava sábado. Não foi isso. Não foi essa coisa. O bispo trouxe aqui para nós. Israel, traiu Deus. Israel adorou Baal, adorou Astarote, Baalim. Israel foi atrás de um monte de deuses, né? Então essa teria sido a causa. Agora, os que voltaram do exílio, eles voltaram muito radicais, porque estavam num país pagão e foi necessário lá uma radicalidade para que a mocidade se mantivesse na fé. Então a gente vê que quando Neemias chega, ele manda que os israelitas mandassem embora as suas esposas cananitas. Quando na própria história de Israel havia o casamento, né, de um hebreu com uma moabita, né, um hebreu com a mulher de Jericó, cananita, entende? Então eles voltaram muito radicais e nessa radicalidade foi inserido no sábado mais de 50 determinações, né, sabe, instituições. Por isso que Jesus bate tanto no sábado, porque foi completamente desvirtuado, ficou uma loucura. Se eu acredito que o sábado, eu fui feito por causa do sábado, né? Eu acredito isso, que a frase é até um pouco complexa de se entender. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Se eu acredito que eu fui feito por causa do sábado, eu santifico o dia e deixo santificar a minha vida. Isso. Eu torno o dia sagrado e deixo de tornar a minha vida santa. Então, na verdade, se eu estou no sábado, a minha vida vai ser santa. Se eu estou no domingo, minha vida vai ser santa. Se eu estou na segunda, minha vida vai ser santa. Todos os dias eu devo viver em santidade. Não simplesmente escolher um dia para poder santificar. Você é mais importante que o sábado. Lembrar que Jesus falou no final, exatamente, você é mais importante que o sábado. E que Jesus falou no final que até do sábado. Ele não fala que do sábado, ele é assim, até vai englobar todos os dias da semana e dizer todos os dias da semana, então você use para santificar a sua vida, para servir a Deus, para agradar o nome do Senhor, todas essas coisas que nós falamos ali. Então a preocupação desse rapaz, ela tá exagerada, é isso? Na verdade, esse ouvinte que mandou esse e-mail para cá, ele não tem que ficar preocupado com o dia em si, mas ele tem que ficar preocupado com a vida dele, no sentido de eu preciso me consagrar, eu preciso me santificar, eu preciso ter uma vida digna do Senhor. A preocupação dele é que o líder dele falou para ele que o problema está lá no respeito, né? Tá mas aqui respeito nessa pergunta específica parece que Jesus ele tinha uma bandeira contra o sábado. Jesus não tinha uma bandeira contra o sábado. Jesus tinha uma bandeira contra a religiosidade e a favor da vida, dominou a vida daquele povo, exatamente, e que tirou esse aspecto devocional, inspirativo, de amor, de paixão por Deus, porque um fariseu ele cumpria tudo isso, como tem muitas pessoas hoje
hoje que cumprem tudo aquilo que elas entendem que são obrigações da religião, mas elas não têm, elas não têm vida com Deus. Então o ponto de Jesus aqui, é bom que o irmão falou que até do sábado, porque na verdade ele não está lutando contra o sábado, Jesus está lutando contra um povo que fazia tudo certo, adorava de lábios, mas o coração estava distante, completamente distante do Senhor. Então nós precisamos de revitalizar o nosso relacionamento com Deus. É como se Jesus perguntasse, né, pastor Ricardo, e quando o sábado acabar? Faz o quê? Sábado vai acabar meia-noite até domingo, e aí? Faz o quê? Acabou o sábado, acabou a santidade? A gente olha, acabou a adoração? Historicamente, eu não me lembro aqui exatamente a medida, mas os fariseus, eles encontraram tantas formas de burlar a lei. A lei dizia o seguinte, olha, no sábado, por exemplo, você só pode caminhar, tipo assim, 1 quilômetro distante da sua casa. Mas a lei também dizia o seguinte, de onde você estiver, você pode retornar para sua casa, mesmo que fosse além daquela medida. Então o que um fariseu fazia? Ele precisava resolver coisas, passar em algumas casas, ele andava o máximo antes do pôr do sol de sexta-feira, que ele ia no lugar mais distante, depois voltava, né, fazendo aquele percurso, passando aqui e ali, não é, para burlar a lei. Então Jesus dando um jeitinho. Dando um jeitinho, né? É como o Ramadã, o jejum lá do Islã, né? O que eles fazem? Eles trocam o dia pela noite. Aí não, de dia até 18 horas não come nada. Só que nesses dias, eles dormem de dia, vão pro shopping, abrem à noite, eles vão pra farra, fazem uma ala, joga bomba nos eles passam a perna lá. Jejum, e antes da meia-noite se empanturra de um jeito que resta preocupação. Eles passam, vai acabar. Né? Então tem muita gente tentando enrolar Deus, né? Na verdade, a questão aqui é o seguinte, é vida com Deus, gente. É relacionamento com Deus, é amar a Deus. É o que a Bíblia diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Se você amar, você vai resolver essas questões na sua vida. Agora, se você quiser pautar a sua vida numa cartilha, numa lei, entende? Você vai ficar em conflitos e acusações opção, né, e não vai agradar a Deus. Você quer viver de uma legalidade? Quer viver gerando legalidade na sua vida? Coisas que você tem que cumprir para que isso aconteça, que tal... Você vai viver dessa maneira. Mas ser livre de verdade é realmente conseguir entender que você está além das expectativas que algumas pessoas geram. O apóstolo Paulo, ele, aos Gálatas, ele chega a dizer que o cair da graça não é por causa de pecado, mas é por trocar a graça pela lei. Quando você tem muita preocupação com guarda de um dia ou qualquer outro preceito da lei, você está saindo da graça, né? E nós temos aqui em João 1,17 dizendo, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo desse peso de lei, e eu acho que o próprio pastor que condena, né, uma ovelha pelo seu trabalho no domingo, ele está colocando a lei acima da graça. Ou ele está se posicionando acima do tudo. E o pior que é perigoso para ele, né, pastor? Porque a Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequenos. Isso vai dar um problema, isso vai dar um problema. Gente, é um assunto que a gente não vai esgotar de jeito algum, mas existem algumas pessoas que falam sobre, por exemplo, tem um ouvinte que fala assim, tem um pastor reverendo falou aí que o sábado foi dado após a libertação do Egito. Eu pergunto, a sua Bíblia não tem Gênesis, não? Porque alguém sabe quem instituiu o domingo? Foi a Igreja Católica junto com Constantino. O calendário solar regula o ciclo anual translação e o diário é a rotação. O lunar regula o ciclo mensal, 28 dias. Por incrível que pareça, o sábado do princípio é o sábado de hoje. Fé e prática, senhores. A gente é democrático, a gente lê tá certo. A gente fala tudo. Eu sei quem está falando isso. Pelo discurso, esse discurso é velho, meu caro. E esse discurso vem de um princípio herético. Vou repetir. Esse discurso vem de um princípio herético que surgiu lá com a Madame White e suas parceiras. Tenho dito. Em nome de Jesus. Muito bem. Marcela Bastos, cadê vamos falar da pesquisa? Vamos lá. Pesquisa com a nossa querida Marcela Bastos. Pesquisa 93. Muito bem, Marcela Bastos, a doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Você acha que não dedicar a Deus um dia inteiro de adoração é pecado? 100% dos nossos ouvintes dizem que não acham. Simples assim.
Mandou na lata, Marcelo. Gente, é o seguinte, pra gente finalizar esse assunto, o que vocês dizem pra esse rapaz aí, gente, pra esse nosso ouvinte, que preocupado com o que a liderança falou pra ele, quer respeitar a sua liderança, mas fica na dúvida sobre faço ou não faço? Afinal de contas, se eu não trabalho no domingo, a minha família não vai ter como se alimentar. E o que eu faço? O que vocês dizem pra ele? Uma última palavra de cada um para esse nosso ouvinte, por favor. Ele disse aqui que ele tá na crise. E eu quero declarar que essa crise vai passar, o Espírito Santo de Deus vai abrir uma porta para ele não vai mais trabalhar domingo, e essa crise vai passar. E mesmo se ele estiver trabalhando no domingo, procure outro dia para você adorar a Deus na sua igreja, tem outro dia de culto, na sua folga, não fique em crise, meu filho. O Espírito Santo de Deus é contigo, a vitória é sua, em nome de Jesus. Beleza. Tá na mesa. Bom, eu quero dizer para esse ouvinte que a vida da igreja é muito importante. Eu sei que talvez a rotina, o dia, o contrato de trabalho te impeça de estar em um determinado dia. Deve ter uma alternativa para você se reunir num outro dia. Sim. Se você tiver a opção de escolher, escolha que a sua folga combine com o dia que a sua igreja se reúne, e vai ser bom para você, vai te fortalecer, vai alimentar a sua fé, vai renovar o seu espírito em Deus, porque você pode fazer tudo isso individualmente, na privacidade do seu quarto, você pode fazer com um grupo no seu trabalho, mas família é família, a igreja é a nossa família, a igreja, eu falo da igreja local, não da igreja universal. A igreja local que você reúne é a sua família, é ali que você é alimentado, é ali que você recebe instrução. Se você tem como optar, opte por esse dia, né? Esforce. Se para você não tem opção, mas ou para fazer isso teria que ser um sacrifício muito grande, faça o sacrifício, porque Jesus fez um sacrifício tão grande por nós, ele deu a vida dele totalmente, né? Nós podemos dedicar 1 hora, 2 horas, os cultos não demoram tanto tempo assim, mas um momento que nós possamos nos reunir com a igreja. Agora, não precisa viver debaixo de acusação. Se de fato você não tem como, não é? Ok, eu creio que Deus ele conhece o seu coração, mas o importante não é a lei, o importante é que você busque a vida de Deus, que relacione-se sinceramente com o Senhor, que tenha esse coração para amar o Senhor, e quando você ama, você vai encontrar sempre um caminho e uma alternativa para esse tempo de comunhão. E quando o pastor Ricardo falou aqui, falou Igreja Universal, ele não está falando da Igreja Universal do Reino de Deus, não, está falando da igreja no sentido geral da coisa. Exatamente. Tem sempre um umzinho lá que só pega essa parte e acusa. Ele não falou da Igreja Universal do Reino de Deus, ele falou da igreja no sentido geral. Com certeza, Eu queria deixar para ele o seguinte, na minha opinião, você não está em pecado em trabalhar domingo, tá? Para você poder ficar um pouco mais tranquilo a respeito da sua vida, mas ao mesmo tempo, quando a gente se coloca debaixo de uma liderança, a gente se torna sujeito àquilo que a liderança está impondo. Então é uma coisa que ele precisa analisar. Eu não quero colocá-lo contra a sua liderança, muito pelo contrário, você não tem que fazer isso, se revoltar, se rebelar contra a tua liderança, mas você precisa analisar se isso está fazendo bem para a tua vida. Isso é uma realidade. É meio difícil falar sobre isso, ainda mais no ar, porque algumas pessoas podem entender errado, dizer que o bispo já está dizendo que é para... Exatamente, e não tem nada a ver uma coisa com outra, mas se isso gera uma angústia para ele constante, ele não consegue dar conta, tá arriscado ele até adoecer. Sim. Isso adoece, né? Eu sou acadêmico de psicologia, você já sabe, estou no 6º período ainda, mas a gente já sabe que essa questão de doenças emocionais às vezes são geradas por forças exteriores também, porque você acaba sendo moldado de acordo com aquilo que vai sendo imposto à tua vida. Então tem que tomar cuidado para que você não se torne um cativo dentro da sua própria liberdade que você poderia estar escolhendo. Agora, posso só uma coisinha? Sim. É que como é que a igreja começou a guardar o domingo? É porque a primeira igreja cristã de Jerusalém era uma igreja judaica. Eles eram judeus convertidos. Então, sábado, eles estavam no templo, né? E isso aí era cultural, estavam no templo. Agora, eles se reuniam todos os dias da semana. Agora, dizer que foi por causa de Constantino, isso aí é um absurdo histórico. Tá? Porque a igreja já guardava o primeiro dia, né, exatamente por causa disso, para que não houvesse confronto com os judeus que guardavam o sábado. Então, aqueles cristãos que eram judeus, eles iam na sinagoga, né? Iam na sinagoga. Tanto é que eles confrontavam com Paulo na sinagoga dia de sábado. Mas no domingo havia reuniões.
Entende? Reuniões dos irmãos da fé nas casas. A igreja que está na casa do fulano, a igreja que está na casa do ciclano, entende? Então, essa argumentação, né, com relação a Constantino, isso aí é querer paganizar a guarda do domingo. Mas, na verdade, Deus quer que a gente guarde um dia, um Shabat, porque a palavra sábado não foi nome dado ao 7º dia, né? Porque ele citou Gênesis aí, mas no Gênesis, até lá, o povo de Deus era nômade, Abraão era nômade, não tinha como guardar, né? Guardar calendários. Então eles não tinham como guardar dias. Outra coisa, não podia deixar abandonar as ovelhas, porque hoje não se trabalha. Ninguém vai deixar, né? Ninguém deixava. Então, na realidade, a palavra sábado como 7º dia vem aparecer lá em Êxodo, quando Deus fala que deveriam pegar o maná, né, na sexta-feira, para que no sábado ninguém pegasse. É a primeira vez que aparece aí a palavra, né, é Shabat, tá? Porque até lá, inclusive, aí entra tradições que não cabem mais. Aí vai aqui, um outro debate. Tá? É uma coisa muito longa, tá? E o nosso tempo, infelizmente, já foi. A Rosane já está aqui me cutucando já aqui. Gente, é o seguinte, olha, a pergunta de um ouvinte: Deus ainda fala através de sonhos? Como distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? O que fazer quando num sonho situações são reveladas e de fato acontecem? O diabo pode entrar no meu sonho e guerrear contra mim? Doutrinas podem nascer baseadas somente num sonho? Eita! E quando no sonho há conversa com pessoas que já morreram? Eita, nós! Este assunto é para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui em mais uma edição do nosso Debate 93. Eu queria hoje pedir, por favor, ao nosso estreante à mesa, pastor Leandro, que nos fizesse uma oração, nos levasse ao trono da graça de Deus. Você sabe que um relatório anual da UNAIDS, o Programa das Nações Unidas sobre HIV, aponta que o número de casos de AIDS, meu pastor, tem crescido substancialmente entre os jovens brasileiros. Há uma pesquisa do IBGE que aponta que os jovens do Brasil são os que mais estão sofrendo com desemprego também no país, e por isso faz com que o índice de jovens encarcerados aumentem. E a violência na juventude, sem contar o número de adolescentes grávidas, que é cada vez maior. E como povo de Deus, nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor e também forjarmos uma juventude sadia que prove ao país que é possível sim ser diferente. Jovens que servem a Deus com integridade podem mostrar que a solução está em Cristo Jesus, está no nosso Senhor e Salvador. É uma campanha de oração que a gente está, e queria que o senhor, por favor, orasse também por esse motivo, para os nossos jovens, para que eles encontrem o seu caminho, para que nós, que formadores de opinião que somos, também possamos colocar na cabeça dessa juventude que é possível sim ser diferente, é possível sim ser melhor a cada dia. Pastor, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo, Senhor, algumas coisas, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa abençoar as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, que o Teu nome seja glorificado a cada dia na família. Senhor, que o Senhor possa tocar agora, que o Teu Espírito possa ter liberdade e que esses jovens possam ser, Deus, tocado pelo Teu Espírito, para que eles possam entender que não existe outro caminho a não ser o Senhor. Toma, ó Deus, o nosso Brasil em Tuas mãos. Toma, Senhor, a diretoria da rádio, todos que aqui trabalham. Senhor, essa mesa, Teus servos que se disponibilizaram a estar aqui neste dia para ser boca de Deus, para esse povo que está ouvindo, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, famílias, cada um, Senhor, livra, Senhor, das mãos sanguinárias do adversário que quer lançar nas drogas, na prostituição. Que o Senhor arranque, ó Pai, de uma forma poderosa. Deus, toma a liderança, Senhor, evangélica do Brasil, que o Senhor possa cada vez mais levantar com autoridade, para que a Tua palavra possa ser apregoada de uma forma, Senhor, que possa tocar ao coração do Teu povo. Muito obrigado por esse dia, que o Seu nome possa ser glorificado a cada dia. Amém. Que Deus te ame, que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.